aí vem o aspecto que eu vou falar sobre isso, é o aspecto mais jurídico, né? Mais jurídico. Então, assim, como fazer essa parceria, né? Algumas questões... Você fala como fazer a parceria no modelo, como fazer né? a aproximação. A modelagem, jurídico, né? Para fazer essa aproximação. Tá. Então, eu me lembro que foi um dos pontos sensíveis na época, teve muita discussão e tal, mas, enfim, começa como com muito bons negócios, parcerias, começa com um memorando de entendimento. Então, um grande MOU foi celebrado, um memorando de intenções, né, de entendimentos, foi celebrado para começar a se trabalhar nisso. E aí, a solução jurídica para o caso não era um leilão do porto, ou não era uma concessão, era uma operação societária. Portanto, nós saímos daquele território normalmente público de licitações, etc., para um território privado mesmo. Aí você conhece muito bem, que você é o cara que atua nessa área corporativa e societária. Então, assim, passamos para uma modelagem de fusão e aquisição, né? Portanto, uma operação privada. Esse foi um grande desafio do enquadramento jurídico do processo, porque era exatamente explicar que não era exigível uma licitação para a situação, né? Ou seja, o caso não era para se resolver por uma licitação, por leilão de ações, enfim, nada do gênero, né? Era um outro tipo. E aí, de novo, a coisa que eu falei no comecinho da quebra de paradigmas, né? Poder público aí tendo que caminhar em territórios do direito privado. E no caso, um grande braço privado aí, que era o próprio Porto do Pecém. E para encurtar um pouco a história, porque foram alguns anos até chegar a 2018 com a celebração final do acordo de acionistas, enfim, o pacto definitivo, né, em que tudo se formou, em que a nova composição societária se formou aí. Tire a ideia só de porto, para falar também da parte atrás do porto, que vem atrás do porto, a parte industrial. Por isso o nome complexo industrial e portuário. E aí, Juvenes, perdão te interromper, por favor, eu queria dar uma ênfase nesse momento, porque muitas pessoas não entendem a história do CIP, né, que é CIPP. Que, para o grande público, é o Porto do Pecém, é o Porto do Pecém. Não. Você tem uma estrutura ampla, complexa, no bom sentido lá, que é o CIP, que é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Não é isso? Então, assim, é interessante que as pessoas sabem que, além do porto, que já é enorme... Esse era um importante trabalho à época de transparência e de esclarecimento. Eu me lembro bem de uma audiência pública na Assembleia Legislativa em que o fenômeno não era bem compreendido, então muitas questões. Eu me lembro bem de uma audiência pública em que nós fomos lá, a Procuradoria-Geral, eu como Procurador-Geral e alguns, né, colegas que atuavam diretamente na operação, explicar aos deputados que houve uma autorização legal, ou seja, tudo foi com muita segurança jurídica, que aliás eu digo sempre é uma das maiores moedas, uma moeda forte do nosso Estado, que é também, você sabe disso, para esse fenômeno de negócios, ou seja, alguém que vem celebrar negócio, alguém que quer ser parceiro, ele foca muito nessa segurança jurídica, em saber que do outro lado ele vai ter alguém que celebra pactos e que cumpre pactos. Exatamente. Então, tudo em prol da segurança jurídica, várias medidas foram tomadas. Então, teve uma lei na Assembleia que autorizou toda a operação, né? Teve para adaptar e para ajustar a toda a transação, houve alterações na estrutura societária, né? A ZPE, que é um outro capítulo interessante, era uma outra coisa vista no então relatório lá atrás. Olha, tem inclusive uma zona de processamento. Então, mais uma vez explicando para o nosso ouvinte o que é uma zona de processamento e exportação. É um conceito técnico que envolve ideias de geográfica, com incentivo fiscal, com descomplicação procedimental para procedimentos de cobrança de imposto, etc., de chegada de mercadorias, enfim.
Então, ter a ZPE junto era fundamental. Na operação, ela veio, por uma alteração legislativa, tornar-se um braço, uma empresa subsidiária da então CIP que nascia, né? Então, assim, te contando aqui a historinha para você ver que derivou, portanto, para um modelo jurídico que era de aquisição societária, na verdade. Então, teve tudo aquilo que você, repito, sabe muito bem, de uma aquisição societária. Due diligence, levantamento de ativos, passivos, etc. Então, tudo aquilo que é típico de um par e passo de uma negociação societária, regida pelo direito privado. Calhou também, nos ajudou muito, a recém-chegada lei das paraestatais, na época que começou a trazer um reconhecimento de que empresas públicas estatais, evidentemente, não poderiam ter um tratamento sempre igual ao do poder público principal. Enfim, então, assim, regras de flexibilização também de licitação vieram com esse, e que ajudaram exatamente a encampar e criar essa moldura jurídica segura, confortável para toda a operação, que fez nascer o momento de hoje. Ou seja, na sequência, então, passa a ter o CIP, começa a maximizar suas ações, começa a contar com experiência, know-how de Roterdã, passa a ser um sócio, né? 30% da participação. 30%, né? E, portanto, passa a ter essa simbiose, essa troca de experiências, de conhecimento lado a lado, né? O Ceará, assim, nós aprendemos muito com eles aprendem também conosco aqui, enfim. Profissionalização da gestão, busca de eficiência, busca de resultados, né? Então, tudo isso conspirou a favor desse momento decisório, dessa nova figura. E aí tivemos, portanto, esse hub portuário. Quer dizer, o Ceará literalmente se colocou mesmo para o Atlântico.